Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rodolfo. Este vai ser um tema um pouco complexo, tá? Que eu vou tentar explicar. O tema do vídeo de hoje é o jovem. O título é Abrindo as portas da igreja para os jovens. O que isso impacta nas igrejas? Qual a dificuldade da igreja trazer o irmão, o jovem, o adolescente, a criança, que para um caminho de Deus? Qual que é o propósito? Qual que é o motivo? Qual que é a falha para que o jovem se fidelize às palavras de Deus? Vamos discutir tudo isso aqui, mas antes primeiro, se inscreva no canal, deixa seu link, sua sugestão, seu elogio, até sua crítica, tá bom? Porque esse canal é um canal simples sobre evangelização. Vamos por partes, tá? Eu estava refletindo sobre essa palavra, como trazer o jovem, tá? Porque assim, a gente tem que compreender como que essa geração Z, entre aspas, atrai o jovem para a igreja em um mundo cada vez mais digital, com tantas outras opções de lazer e entretenimento. É um desafio que exige criatividade, adaptação e, acima de tudo, muito amor e muita dedicação. Eu vou ser sincero, gente, eu não me dedico muito às obras da igreja. Assim, eu faço parte da mídia, mas eu não me dedico muito porque eu trabalho e também estudo à noite. Faço engenharia de produção. Eu vou terminar a faculdade daqui a 1 ano e 6 meses. E esse ano vai ser o ano do CREA, para eu tirar o meu CREA. Então vai ser muito difícil me dedicar totalmente à igreja, porque precisamos de pessoas que se dediquem a esse jovem. É complicado, é difícil, porque o jovem ele está envolvido em muitas questões dinâmicas. Por exemplo, um jovem de uma igreja A que está num bairro nobre, um exemplo, é totalmente diferente de um jovem que está em outra igreja na periferia de São Paulo. Isso é totalmente complexo, tá? A gente tem que fazer, como que o meu professor fala, uma análise SWOT da pessoa. Problemas, causas, defeitos e conclusões. E estudar esse jovem para que ele se adapte ao mundo cristão, porque não é fácil. Porque nesse caminho o jovem ele é muito volátil. Hoje ele está aqui, amanhã ele está lá, amanhã ele não tem opinião. E eu meditei muito sobre essa palavra porque eu passei por muitos problemas, dificuldades, desafios, obstáculos. Ou seja, a gente tem que compreender o que é essa jovem da geração Z. Porque essa geração é totalmente diferente da minha geração, do que eu cresci. A geração Z ela é mais ligada a Facebook, WhatsApp, e-mail, internet, YouTube. Então é complicado, a gente tem que ter uma criatividade maior, perdão. Para atrair o jovem para a igreja é fundamental compreender a geração Z. Essa geração busca autenticidade, experiências significativas, conexão e com causas sociais que utiliza as tecnologias de forma intensiva. Ao criar um ambiente acolhedor e relevante que responda às suas necessidades e expectativas, você estará dando o primeiro passo para construir a comunidade de jovem forte e engajada. Vamos lá, gente. Tem algumas igrejas que são abertas, como a Sara Nossa Terra, a comunidade Atos, que são abertas para todo tipo de jovem. Outras igrejas têm, que eu conversei com dois membros de igrejas diferentes. Eu conversei com a Comunhão Ágape e com a Igreja Cristã Internacional de São Paulo, que são duas igrejas totalmente opostas à Sara Nossa Terra. E eles me explicaram o seguinte: a Sara e a Atos são igrejas abertas, ou seja, bola de neve. O jovem pode chegar, ser convidado, assistir o culto, tem para isso. Outras igrejas como a Internacional de São Paulo, a Batista ou outras igrejas são mais fechadas. A Ruios, que é da Comunhão Ágape, é uma reunião somente para membros da igreja, não é para qualquer pessoa. Eles não fazem um evangelho para convidar o jovem de fora. Por quê? Eles são mais reservados. Eles querem que a semente floresça ali. Não contamine nada que vem de fora. É para o jovem que já está enraizado na igreja. Vamos lá, gente. Eu vou fazer um breve estudo, tá? Vou acompanhando vocês. Também pode deixar suas críticas, sugestões e elogios aqui.
eu não sou pregador, eu não sou dono da verdade. Eu leio pouco a Bíblia, eu leio razoável por dia, tá? Um versículo por dia. Vamos lá. A estratégia para atrair os jovens, tá? A gente tem que ser relevante. Linguagem, utilizar uma linguagem simples, objetiva. Os temas tem que ser temas relevantes para a vida do jovem de hoje. O que está acontecendo com esse jovem? A música, investe em repertório musical contemporâneo. O que o jovem gosta? Olha, eu já vi rap gospel, funk gospel. O que o jovem gosta mais de ouvir? Porque assim, uma igreja, por exemplo, da do Campo Limpo, a Sara Nossa Terra do Campo Limpo, é totalmente diferente da Sara Nossa Terra de Moema, que é um bairro nome de São Paulo. Isso é uma comparação, tá, gente? Isso é um dinamismo. Mas você tem que estudar o jovem entre si das comunidades, tá? Você tem que enraizar sobre o jovem. Por exemplo, o jovem que mora no Capão Redondo é diferente do jovem do Morumbi, ok? Por quê? O poder aquisitivo é maior do Morumbi ou de Moema. O cara já tem outra cultura, um pouco mais desenvolvida, porque a maioria estuda em colégio particular. E o cara estuda de escola pública, do Campo Limpo, Capão Redondo, enfim, desses bairros mais periféricos de São Paulo. Vamos por partes, certo? Assim, a música, as tecnologias, utiliza a rede social, Instagram, Facebook, WhatsApp, e outras ferramentas digitais para divulgar eventos, o Arena, principalmente os jovens que já estão ali, que são a geração Z. São poucos, mas isso é fundamental como ponta de lança para chamar outras pessoas também. O que eles gostam? Pergunta assim para o jovem que já frequenta a igreja do que ele sente falta, conversa com ele, o diálogo, para ser ouvido, porque a pessoa necessita, o jovem principalmente, ele necessita ser ouvido, porque é totalmente diferente, para a gente cativar o jovem. Eu estava lendo aqui um prefácio muito interessante que eu fiz, tá? Por exemplo, você tem que criar um ambiente acolhedor, isso é fato. Acolhimento, seja acolhedor e receptivo aos jovens, trazendo sentirem parte de uma comunidade. Ou seja, não só foque na igreja. Bem-vindo na igreja, não. Foque ele durante a semana, o que ele achou do culto. Conversa com esse jovem. Convida. Na minha época, quando eu fui no meu primeiro Arena, isso em 2014, 2015, 2014, no primeiro Arena da Saúde. Uma semana depois que eu frequentei o Arena, na sede lá na Saúde, eu recebi uma cartinha por escrito do líder, pelo correio na época, nem esperava, que eu sou muito especial. Isso é bom, porque isso para a minha geração marcou, porque uma carta à mão vale mais do que, não desprezando a tecnologia, tá? Uma carta à mão já é mais simples, já é mais objetiva, já vai, entendeu? Ou seja, uma carta à mão já te toca na alma. Por exemplo, crie diversidade. Valorize a diversidade e promova um ambiente inclusivo para todos, onde todos se sintam bem-vindos. Etnia, não importa. Todos têm que ser acolhidos de forma igual. Oferecer igualdade para todos. Ofereça experiências significativas. Eventos. Organize eventos que combinem espiritualidade, diversão, acampamento, retiro, festas, jogos, atividades ao ar livre. Não só foca na igreja. Organize uma atividade num parque, de vez em quando. Cinema, dentro da igreja, como na Sara Campo Limpo teve. Em outras igrejas tem eventos assim, por exemplo, na Internacional de São Paulo tem o Mercy. O Mercy já é mais voltado para atividades que ajudam outras pessoas, tipo captaria, ação social, distribuição de cesta básica. Então já é um pouco diferente. Mas assim, leva o pessoal, faz uma arena no Parque do Ibirapuera, tenta englobar num parque próximo.
da sua casa ou de um parque de sua preferência, tá bom? Onde vocês se sintam bem. O serviço, incentive o serviço à comunidade, mostrando aos jovens como eles podem fazer a diferença no mundo. Por exemplo, distribuir cesta básica, ajudar o próximo, fazer campanhas de benefício à comunidade em torno da igreja. Isso é ótimo. Grupos pequenos. Crie grupos pequenos como célula. A célula é fundamental para que o jovem ele se sinta acolhido. Tudo começa na célula. Eu já fui assim por convite, depois eu fui para a célula. Eu já visitei, já fiz parte de várias células e a célula é um meio pequeno, não tem, você tem, eu acho que eu tenho maior liberdade de me expressar a palavra do meu ponto de vista, de cada um do ponto de vista diferente. Você pode falar, conversar com a pessoa sobre os temas bíblicos. Você não precisa ser um robô. Fale do seu coração. Isso é muito importante. Porque você não precisa ter uma palavra assim na Bíblia. Vamos ler Provérbios, capítulo tal. Não. Ele quer a palavra de livre e espontânea vontade. Não palavras já prontas. Desenvolva líderes jovens. Delegação. Delegue responsabilidade ao jovem lhe dando a oportunidade de liderar, tomar decisões. Isso é muito importante para aquele jovem que já está enraizado um pouco dentro da igreja. Cara, isso é muito importante, porque o líder jovem ele pode chamar outros jovens, ele entende a linguagem. O empoderamento, mentoria, ofereça mentoria para os jovens que possam desenvolver seus talentos e dons. Tem gente que tem talento, sei lá, na mídia, tem gente que tem talento na música, tem gente que tem talento no... como é que eu falo? Em tudo. Até na pregação tem talento. Isso é desenvolver de pessoa para pessoa, tá bom? Seja autêntico, tá? Exemplo, seja um exemplo de fé e integridade para os jovens. Fale a verdade para a pessoa olhando olho no olho. Não fuja da realidade. Eu sei que tem muita gente que é o meu exemplo, tá? Olhe nos olhos da pessoa. Nunca finja essa pessoa ser. Porque às vezes a pessoa percebe que a pessoa está sendo falsa. Até no olhar, até nas palavras, até no diálogo. Isso é muito ruim. Seja você mesmo. Vulnerabilidade. Mostra-se vulnerável humano, compartilhando suas próprias experiências e desafios. Não é vergonha para ninguém, gente. Os seus defeitos, suas virtudes. Eu tive altos e baixos dentro da Sara, dentro de outras congregações. Então isso acontece, gente. Divulgue suas experiências, o que aconteceu com você, o que você é. Seja você. Porque não importa se você tem carro, se você mora na favela, se você mora num condomínio de luxo, seja você mesmo. Seja você mais humano, compreenda a pessoa, compreenda o jovem. Eu vou abordar outro ponto também, a paixão. Demonstre a paixão por Jesus. Demonstra a sua paixão, a sua compaixão. Ouça o jovem, seja aberto para ouvir, tá? Isso é muito importante. Colabore, trabalhe em parceria com outros líderes e ministérios para alcançar o mais jovem. Cada igreja tem uma região, você tem que entender a necessidade do jovem que mora ali perto. O jovem que você aborda, escutar esse jovem. Não assim, eu sou... Não, isso geralmente não funciona. Converse com as pessoas, porque a igreja é uma comunidade. Não é só para orar e depois cada um ir para sua casa. A igreja como um todo é a sua segunda família. E lembre-se, atrair os jovens para a igreja é um processo contínuo que requer paciência, persistência e muito amor. Ao criar um ambiente acolhedor, relevante e inspirador, você estará plantando sementes que poderão gerar frutos abundantes no futuro. Futuros líderes, futuros pastores, futuros encargos da igreja. Invista nesse jovem.
Eu sei que é difícil porque o mundo atenta. Outros jovens que não pensam como a pessoa são muito dinâmicos. Isso é internet, TV. Mostre para esse jovem que a TV é bom, a internet é bom, mas Jesus Cristo é em primeiro lugar. Mostre um ponto positivo da internet. Eu vou ler aqui um devocional que eu fiz, tá? Abrindo as portas para a igreja para os jovens. Introdução. A igreja, como um corpo de Cristo, está chamando para ser um farol de esperança e um lugar de acolhimento para todas as pessoas, especialmente para os jovens. Nesse devocional, vamos refletir sobre como podemos, de forma autêntica e relevante, atrair os jovens para um encontro transformador com Jesus. Eu vou ler aqui duas passagens bíblicas, tá? Em Marcos capítulo 10, versículo 14. E tomando-os nos braços, o abençoam, impondo-lhes a mão. Jesus abençoando as crianças. Eu vou ler o outro versículo da Bíblia em Atos, capítulo 2, versículo 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, a partir do pão e nas orações. Vou fazer uma reflexão, tá? O coração de Deus pelos jovens. Como Jesus demonstrou seu amor e cuidado pelos jovens, qual o nosso papel como igreja em seguir a esse exemplo? Ouvir os jovens. Crie espaços seguros para que os jovens expressem suas dúvidas, anseios, necessidades, seja um ouvinte atento e disposto a aprender com eles. Cada jovem é diferente, não é igual. Pode ser classe social, nível social, intelecto. Aprenda com esse jovem. O Cristo, ele tinha um coração de uma criança. Então você tem que aprender a ouvir. E depois você ajudar esse jovem. A audição em primeiro lugar, porque às vezes a pessoa está com depressão, a pessoa está triste, a pessoa está revoltada. Então você tem que aprender a ouvir, porque às vezes a pessoa está alegre por fora, mas por dentro ela está chorando, ela está sendo espremida, como eu também passei por isso. Eu tive esses problemas, tá bom? Mas assim, a melhor forma de você aprender é ouvir. Você tem que escutar. Que nem meu professor fala. Você tem que analisar a pessoa. Infelizmente, ramo corporativo, não pode ter, como que eu falo, não pode ter amor. Você tem que analisar de ponta a ponta. Mas assim, é que nem meu professor fala, na análise SWOT. Analise o jovem de ponta a ponta e ouve as necessidades dele. O que ele precisa, o que ele quer, o que ele mais gosta de fazer. Vamos lá. A relevância da igreja. Por que os jovens muitas vezes se sentem desconectados da igreja? Como podemos tornar a igreja relevante e atraente para eles? Eu vou explicar. É que hoje tem internet, músicas mundanas. Então o jovem ele não se identifica com a igreja mais, porque tem muitas igrejas que afastam o jovem. Não é bem assim. Quer que o jovem leia aquela Bíblia antiga? Não, você tem que escutar eles, acolher, abraçar. Gente, vocês podem publicar isso nos documentários, tá? Eu vou deixar aqui aberto. Publiquem, tá bom? O que vocês acharam desse vídeo? A importância da comunidade. Qual o papel da comunidade cristã na vida dos jovens? Como podemos construir relacionamentos autênticos e fortalecer laços entre diferentes gerações? Isso aí é amizade. Tudo é ligado, tudo é bom dia, boa tarde, boa noite. É um convívio social. Você tem que ser social. Não se trancar. Eu sei que muita gente que infelizmente prefere se trancar, se fechar, não querer saber da pessoa. Então você tem que olhar para esses passos. Eu particularmente, eu não tenho muito tempo de pregar, porque assim, eu trabalho e a partir da semana que vem vai voltar as aulas. Então, o que vai acontecer? Provavelmente eu vou gravar um vídeo mais 2 vezes ou 3 vezes por semana. Mas eu vou gravar na faculdade mesmo. Ou no intervalo da faculdade, porque lá tem internet. Então pra mim dá pra eu gravar o vídeo, tá bom? Mas eu não vou parar não. É que eu vou dar uma diminuída porque eu preciso, por causa que eu tô prestes a me formar. Graças ao meu bom Deus.
Crie experiências significativas. Ofereça atividades e eventos que combinem espiritualidade e diversão, como acampamentos. Isso eu já falei. Seja um exemplo. Seja um modelo de vida cristã, demonstrando amor, compaixão e integridade. Não adianta nada eu falar de Jesus para um jovem se eu faço totalmente as coisas mundanas erradas. Pratico adultério, pratico libidinismo, pratico outras práticas ilícitas conforme a Bíblia. Não adianta, gente. Não adianta também você servir a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. Infelizmente isso é bíblico, tá bom? Antes de ir, eu vou fazer uma observação, tá? Vou fazer uma oração. Pai Celestial, agradecemos o dom da juventude e pela oportunidade de servir aos jovens. Abre nossos olhos às necessidades da nova geração e nos ajuda a sermos instrumentos em tuas mãos para alcançá-los. Conceda-nos sabedoria, criatividade e paixão para construir uma igreja que seja o lar acolhedor para todos os jovens, em nome de Jesus. Amém. Vou fazer uma consideração final, tá? Atrair esse jovem para a igreja não é uma tarefa fácil, mas é uma missão vital para você que está me assistindo. E para a continuidade da igreja. Ao criar um ambiente acolhedor, relevante, autêntico, podemos mostrar aos jovens que Jesus é a resposta para todas as suas perguntas, que a igreja é um lugar onde eles podem encontrar propósito e pertencimento, tá? Desafio. Compartilhe esse devocional. Incentive os outros membros da igreja a refletirem sobre este tema, que se engajarem ao ministério com os jovens. Inicie uma conversa. Converse com um jovem. Isso não é fácil, porque a minha geração já é a geração dos 30 para cima. Tô na meia idade, tô com 37 anos. Então, ou seja, já não é mais fácil. E ore pelo jovem. Interceda pelos jovens da sua comunidade, pedindo a Deus que guie para um encontro transformador com Cristo. Uma revisão de vidas. O revisão é um encontro com Cristo. Transformou minha vida, eu fui 2 vezes, eu não tenho medo. Eu errei no passado muito feio, fiquei triste. Meu primeiro revisão foi bom, meu segundo foi melhor ainda. Eu revi alguns conceitos de relacionamento com amizade, relacionamento pessoal. Então esse revisão foi o último que eu fui na Sara da Augusta, que o pessoal até me conhece, já me acompanhou. Foi muito bom. Refleti alguns pontos nos is e para mim foi restaurador. O que acontece? E algumas perguntas para reflexão que eu vou deixar para vocês, eu quero que vocês respondam ok, tá bom? Aqui no questionário aqui. Quais são os maiores desafios que você enfrenta para trabalhar com jovens? Como que você pode criar um ambiente mais acolhedor, inclusive na sua igreja? E quais são as principais ferramentas digitais que você pode utilizar para alcançar os jovens? Eu quero que vocês respondam essas perguntas aqui no comentário, tá bom? Se você assistiu. Eu peço que vocês assistam, não passa em branco não, tá bom? Se inscreva no canal se vocês quiserem. Críticas, elogios, sugestões eu aceito. Tenha uma boa noite a todos e até amanhã. Questionaremos tudo.